Assembleia de Deus, a harmonia. Em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 9, para a gente refletir um pouquinho nessa palavra. Mateus 13, nessa versão diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou no barco, assentou-se e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém. Senhor Jesus, Tu és o nosso mestre por excelência. Enfim, Tu és Deus, que viestes a este mundo nos ensinar e deste-nos todos os exemplos na prática, e também ensinaste através de parábolas como esta. Pois o Teu objetivo é nos preparar neste mundo para enfrentarmos todas as adversidades, vencermos, chegarmos perante Ti como vencedores, conforme diz o livro de Apocalipse. E para que venhamos vencer, nos faz necessário uma atenção muito especial aos Teus ensinos, à Tua palavra, que nos é apresentada como lâmpada para os nossos pés e como luz para o nosso caminho. Que nesta noite, Senhor, os nossos corações estejam de fato abertos, prontos, de boa vontade, para ouvir os Teus ensinos e pôr em prática a Tua palavra, a fim de tirarmos o melhor proveito da nossa travessia por este mundo. É o que pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode sentar. Meus queridos, aqui está uma palavra de Jesus que para nós hoje, com certeza, ela vai soar com um tom exortativo, porque o que Jesus acaba de falar aqui através dessa parábola é algo muito forte, muito forte. E a gente verifica que os discípulos ficaram um tanto impressionados com essa parábola, e dentre todas as outras, eles resolveram fazer umas perguntas a mais. Eles começaram a questionar Jesus acerca deste ensino. E Jesus abre um pouco mais adiante e começa a explicar para eles o que significava então
O semeador, aquele que prega a palavra, que anuncia a semente, a palavra do Evangelho, aquilo que Jesus trouxe como orientação falada para o mundo inteiro, conforme ele disse: vocês devem ir e anunciar esse Evangelho e levar essa semente a toda a criatura. E o solo, a terra, esses 4 tipos de terrenos aqui apresentados, são os corações dos homens. E quem determina esse tipo de solo são as nossas atitudes, que estabelecem qual o tipo de solo. E por que eu disse que isso é muito forte? Porque a gente verifica que se divide os 100% em 4 tipos de terreno, eis aí 75% se perdendo, apenas 25% produzindo. É isso que é chocante, é isso que deve me chamar a atenção de um modo muito forte. Afinal, a palavra diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. Então é importante demais que cada um aqui possa nesta noite ter uma atenção muito especial à voz de Deus, porque no questionamento seguinte, se a gente continua a leitura desse texto, a gente vai verificar os apóstolos preocupados, os discípulos, interrogando e pedindo mais esclarecimentos. E Jesus, com a sua objetividade, disse: olha, é o seguinte, veja o que ele diz a partir do verso 18: portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Ele começa agora a abrir, estratificar isso para a gente. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, a mensagem do Evangelho, o ensino de Jesus, isso que você está ouvindo sempre aqui, quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Eu queria dar uma paradinha aqui para a gente explicar um pouquinho sobre isso. Depois a gente passa para os outros 3 tipos de terreno. Então, uma parte, vamos admitir, dividido em 4, 25% caiu à beira do caminho. Gente que ouviu, não compreendeu. Mas a questão é que não compreendeu porque não quis compreender. Se a gente lê adiante, a gente vai escutar de Jesus os esclarecimentos acerca desse processo, porque a gente vê o que a gente quer ver, não é? Se a gente tem mal vontade com uma coisa, a gente não admite que ela entre em nós, não atinge o âmago, o seio das coisas, fica sempre à margem. Tem gente que olha para a palavra de Deus e até se envergonha dela, é o que Jesus chegou a dizer. Há pessoas que se envergonham de mim e da minha palavra. Então é claro, são pessoas indispostas para Deus. Elas, vejam que Jesus esclarece no verso 15 desse mesmo capítulo: posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para evitar que enxergassem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados.
Jesus chega aqui e explica o processo direitinho. Ele diz: esse povo não compreende porque não tem disposição de ouvir, não tem boa vontade, não tem um coração aberto para Deus, se fecha diante da palavra, deixa que ela caia às margens de sua vida. E a palavra de Deus é para ter primazia na minha e na sua vida. Se ela não tem esse primeiro lugar, ela não vai frutificar no segundo lugar. Por isso, ela vem aqui nos advertir, dizer: cuidado, esta palavra não guardada, essa palavra à margem da sua vida, o diabo vai removê-la facilmente. Ele vai colocar outras coisas como prioridade na sua vida. Por isso mesmo no verso 9 ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem disposição, quem tem boa vontade, quem não tem um coração empedernido, quem abre o coração para Deus, é isso que ele quer dizer. Porque em Isaías 30 a gente verifica como tem gente fechando o coração para Deus. Olha o que diz: portanto este povo é rebelde, constituído de filhos desleais, filhos que se recusam a ouvir as leis e conselhos de Jeová o Senhor, e ordenam aos videntes: não tenhais mais visões. Não gostam de revelações, não gostam de visões de Deus. E aos profetas dizem: não mais reveleis a justiça e o que é certo fazer. A gente prefere as trevas à luz. Afinal, as nossas obras são más e a gente não quer que elas venham à tona. É isso que o Evangelho diz. Dize-nos apenas o que é agradável aos ouvidos para se ouvir. Profetizar ilusões é tudo que a turma gosta. Se abrir uma igreja aí para profetizar ilusões, prosperidade, dizer: venha que você vai parar de sofrer, contrariando toda a regra do ensino de Jesus, aí a turma vai. Querem a efervescência de uma coisa que fica apenas na epiderme, não querem que desça o coração a verdade. E ainda diz: olha lá, isso há quase 700 anos antes de Cristo, o Espírito expressamente já avisava que haveria corações assim: afastai-vos do caminho, apartai-vos da vereda verdadeira. Por quê? Porque a vereda verdadeira, que é Cristo o Senhor, é santo, e a turma não quer isto. Depois o caminho, Jesus Cristo disse: a porta é estreita, o caminho é apertado, que leva a vida, e poucos é que aceitam essa proposta de andar por ele. Mas a maioria, o Evangelho vem, bate e fica só às margens. Eles não querem, eles não aceitam, eles não têm boa vontade, por isso não compreendem. Aí não compreende, diz que a Bíblia é muito complicada, que o Evangelho não faz sentido, e envolvem-se com outras coisas. Olha o que diz segunda carta de Timóteo 4:2. Ele diz: prega a palavra, dizendo aos semeadores, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina. É isso que a gente tem feito aqui o tempo inteiro, é reunir-se para ensinar a sã doutrina, o ensino de Jesus, mostrando que aqui não precisamos de sensacionalismo, aqui não precisamos de emoções arrebatantes
que não revela os céus, porque as revelações de Deus nos são dadas pela sua palavra, e o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E se Ele quiser falar em tom profético entre nós, Ele fala como Senhor das nossas vidas, usando quem Ele quer, na hora que Ele quer, sem precisar de ninguém forçar a barra, nem buscar imitar nada, apenas abrindo o coração e ouvindo a voz de Deus. E ele continua aqui, prega essa palavra e essa sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. A turma diz: não, esse não. Nós queremos uma foliazinha, nós queremos a bênção, nós queremos ouvir promessas de bênção o tempo inteiro, nós não queremos compromisso com a palavra. Não suportarão o santo ensino. Ao contrário, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ficam incomodados. Eles não suportam uma reunião como esta. Eles não têm o mínimo interesse, eles passam longe, de largo, como quem tem coceira nos ouvidos. Reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades, não conforme o ensino de Jesus, mas conforme as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas, para os mitos, para as invencionices, para os moveres, chamados moveres evangélicos, que são ondas que vêm e passam. São doutrinas que vêm por aí e não tem nenhum respaldo, nenhuma sustentação bíblica. É baseada apenas em sensacionalismo e emoções e comandos psicológicos que venham mexer de alguma forma com a psique das pessoas, oferecendo como se fosse um certo conforto, mas não passa daquilo, não tem raiz. Não compreendem o Evangelho, diz a Bíblia aqui. Uma parte que escuta não compreende o Evangelho. E segundo diz Paulo a Timóteo no capítulo 3 da segunda carta, versos 7 e 8, diz assim: estes resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Eles são resistentes à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Quanto à fé, eles são reprovados. Eles não querem crer e esperar com paciência no Senhor, para que o Senhor possa atendê-los. Eles querem o imediato, eles querem o mover aparente, eles querem sair com a sensação que receberam instantaneamente. Eles querem algo mágico. É tanto que há alguns ditos pastores que andam com o objeto de dar choque na testa das pessoas para que elas caiam, e chamam aquela multidão, e no meio do sensacionalismo, dos gritos, das músicas preparadas, dos flashes de luzes projetados em direção a alguns lugares, já contratados para fazer o movimento, eles começam a encostar as mãos e ligar aquele objeto, dando choque para as pessoas sentirem algo estranho e aquilo entender como um poder de Deus. Casos deles soltarem bombas, contratarem pessoas para no meio da oração e do barulho da oração soltar algumas bombas debaixo de algumas cadeiras para dizer que é poder de Deus. Então eles querem isso, mas quem tem compromisso com Deus discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido, porque serve a um Deus que não é Deus de confusão, é Deus de poder, é Deus real, é Deus verdadeiro.
É Deus que no silêncio do quarto nos responde. No silêncio Ele está presente e recompensa os seus filhos que creem de verdade, sem precisar de invencionice nenhuma. Então, eles são reprovados segundo a fé. Aqui está o primeiro grupo. 25% da semente jogada cai em corações assim, reprovados. E aí vem Jesus no versículo seguinte, isso é o 20, ele diz: o que foi semeado em terreno rochoso? Ele mostrou 4 tipos de terreno, à beira do caminho, foi esse que a gente falou. O diabo tira essa palavra do coração. Aí depois cai uma parte dessa semente no terreno rochoso. Esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chega os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Você já conheceu alguém assim? Que começou com entusiasmo enorme e daí a pouco perde o ânimo, esfria geral. São temporâneos. É gente que não tem raiz em nada. É gente que quer as coisas, mas não tem uma decisão firmada no coração. É gente que quer que os outros vivam a vida espiritual por eles. É gente que às vezes vem para o Evangelho e nessa compreensão equivocada pensa, porque vocês nunca viram a chamada na televisão? Pare de sofrer. É ou não é? O Evangelho oferecendo por aí: pare de sofrer. E a turminha ainda vai, né? Esse parar de sofrer tem que levar muito dinheiro, viu? Pouco dinheiro. Aí nessa semana estava ouvindo aqui da Erivalho, o pastor de lá chegar e dizer: olha, os 10 primeiros que quiserem enricar, levante a maior cédula e vem aqui à frente. Quem chegar primeiro, os 10 primeiros vão ficar ricos, milionários. Isso é um negócio do inferno, não é, ou não é? Isso é Evangelho, gente? Os apóstolos de Jesus, o homem que escreveu 13 epístolas da Bíblia, fazia tendas, trabalhava com as próprias mãos, dizia: olha, não seja pesado a ninguém, trabalhe. Se o dia for pouco, trabalhe à noite. E se o camarada for preguiçoso, deixa ele morrer de fome. Não coma quem não quiser trabalhar. E aí os malandros entram e fazem as propostas que todo dia, se você ligar a televisão, você vai ouvir e vai dar náusea se você tiver o mínimo de evangelho na essência da sua alma. Essa é a tristeza. 25% não faz bom proveito, desanimam. E a Bíblia é claríssima, diz: desanimam porque os problemas continuam. As adversidades, quem quiser viver fielmente com Cristo padecerá perseguições. É ou não é? Aí, aceitei Jesus, agora eu sou filho do rei, agora eu sou um Mauricinho, agora eu sou uma almofadinha aí, ninguém toca. Afinal de contas, sou filho do rei, sou cabeça e não cauda, né? Pega essas coisas aí e querem se tornarem milionários. E aí a coisa não é bem assim. Aí quando essas ilusões vêm e os problemas continuam, as adversidades continuam, como Jesus disse: no mundo tereis aflições, tribulações, porém tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A fé é a vitória que vence o mundo. E aí as pessoas contrariam quando vê que os problemas continuam e as dificuldades, aí desanimam, param,
Esses são os que estão em terrenos rochosos, são corações empedernidos assim, que por um momento tem uma euforia, mas não tem continuidade. E a Bíblia diz, olha, inconstante. Tiago, irmão de Jesus, escrevendo a carta no capítulo 1, verso 7, ele diz: não imaginem tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante, inconstante em todos os seus caminhos. É inconstante, não tem radicalidade em nada no bom sentido da palavra. Põe a mão no arado e fica olhando para trás. Lucas 9,62 diz: ao que Jesus lhes asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino dos céus. Ninguém. Quando a gente aceita Jesus e bota a mão no arado, é olhar para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, correndo a carreira que nos está proposta, é a carreira do Evangelho de Jesus, é olhando para Ele que a gente avança. Salmo 119, no verso 113, diz assim: detesto os inconstantes. Detesto os inconstantes. É gente que não se firma em nada, não tem uma decisão firme em nada. E um exemplo dessa fragilidade a gente vai encontrar na Bíblia em Hebreus 12, quando fala de Esaú, e aconselhando a mim e a você para que a gente não seja daqueles que por qualquer coisa está trocando a fé. Olha o que ele diz: que não haja entre vós, não se abrigue entre vocês nenhum profano como Esaú, o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. Então ele vem como exemplo dessas pessoas inconstantes, que não tem firmeza, que não tem raiz, que troca as bênçãos de Deus e que apostatam da fé. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão muitos, alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. São pessoas que não têm ouvidos para ouvir a voz de Deus, mas têm ouvidos para ouvir tudo aquilo mais que não interessa. E este segundo grupo também se perdeu, porque secou, não produziu. E os ramos que não produzem, o que é que diz a Bíblia em 15 de João? Corta e lança onde? No fogo. Então olha lá, já vai 50% que ouviu a palavra, que teve a grande chance de disponibilizar o coração, de colocar Deus em primeiro lugar, de criar raízes no Evangelho, de alimentar-se da palavra, de beber essa palavra com água, de comê-la com pão, de fortalecer-se em Deus, de ter forças no Senhor, de não se perturbar com as adversidades da vida, como disse Jesus: não se turbe o vosso coração, nem tenham medo, nem se atemorizem. Mas nada disso entra, nada disso vale. E as pessoas contrariam. Aqui está então 50% ouvindo e perdendo-se. Aí depois vem o terceiro tipo de corações. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera.
outros 25%, outra parte, a terceira parte, com tanto potencial de produzir, os espinhos, as preocupações desta vida. É gente que quer evangelho, prostituição com evangelho, mentira com evangelho, engano com evangelho, falsidade com evangelho e avareza com evangelho. Essas coisas não combinam. Não dá para ser assim. É simplesmente impossível. Jesus ensinou no Evangelho em Lucas 16:12: não se pode servir a dois senhores. Você tem que decidir. E este outro senhor, apresentado por Jesus, é o dinheiro, as riquezas, os bens materiais. E ele está dizendo: se você se entregar profundamente a isso, você vai se tornar servo deste Senhor. E você não poderá jamais, é tudo que a turma gostaria, era de um evangelho completamente liberal, aberto em todos os sentidos, que não exigisse nenhuma santificação. Era um Deus profano, aceitando tudo de todo jeito, sem nenhuma purificação, sem nenhuma limpeza, sem nenhuma lavagem da palavra, como Jesus Cristo disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. As pessoas não querem a palavra e, portanto, continuam na imundícia. Isso é misturar o evangelho, essas plantas, essa semente maravilhosa, com os espinheiros. Os espinheiros vão crescendo e sufocam a palavra. Ou você se afasta do pecado, ou você vai se afastar dos ensinos de Jesus. Porque não se pode servir aos dois. O injusto não permanecerá na congregação dos justos. É isso que está dito na Bíblia. Bem-aventurado, bem-sucedido é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer é na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Esse será como uma árvore plantada num bom terreno, junto das águas, que dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo o que fizer prospera. Mas não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha, pelo que no juízo não subsistirão nem os pecadores na congregação dos justos. Por uma razão simples: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ímpios não frutificam conforme as categorias do fruto do Espírito revelada no Evangelho de Jesus. Para produzir esse fruto é preciso alguns cuidados especiais. Então, a ambição pelas riquezas, olha o que diz 1 Timóteo 6:9: no entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça alguns desviaram-se da fé. Está vendo? Desistiram.
tinham até se entusiasmado, mas ficaram entre os espinhos que são as preocupações desta vida e a sedução das riquezas. Portanto, ficaram divididos. E Tiago, querendo chamar a atenção de alguns, chegou a dizer em 4:8: achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos. E vós que tens a mente dividida pelas paixões, ânimos dobles, vocês que estão de um lado querendo os dois lados e não podem, ele diz: vocês que estão de mente divididas, purificai os corações. A questão não está em Deus, está apenas na decisão de cada um. Se você buscar o Senhor, você vai achá-lo. Essa questão é sua. Deus não está se distanciando de ninguém. Ele está sempre chamando: venham a mim, venham a mim, venham a mim todos. Esse é o grande chamamento do Evangelho. Mas quando as preocupações da vida tomam o coração das pessoas, vocês lembram de Lucas 10, a partir do 40? Aquela historinha de Marta e Maria, que Marta estava tão preocupada, tão possuída pelas preocupações da vida, e Maria estava centrada em Jesus, de ouvidos abertos, prontinha ali, aos pés de Jesus, comendo e bebendo os ensinos, as palavras de Jesus. E Marta chega e vê aquela cena e diz: não é possível. Jesus, ela tinha uma certa liberdade para isso, porque Jesus se hospedava na casa dela, tinha aquela família como amigos. E Marta chegou e disse: mestre, não estás vendo isso não? Eu aqui com todas essas tarefas e ela aí parada. E Jesus disse: Marta, Marta, tu estás muito sobrecarregada de preocupações com esta vida. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e essa parte ninguém vai tirar dela. Amém? Gente, quantas vezes você entra a semana inteira e metas e corridas para um lado, enfermidades para outro, problemas de todos os lados, como você não tem os seus próprios, outros têm e lhe incomodam. E se você não tomar cuidado, sua cabecinha vai se sobrecarregar demais. E sobrecarregado você vai parar de orar, parar de louvar, parar de ler a palavra, parar de exercitar a sua própria fé. E você vai se distrair de tal sorte que não sobrará tempo para priorizar Deus. Mas se você buscar o reino dele em primeiro lugar, essas outras coisas serão ordenadas pelo Senhor, serão acrescentadas. Por isso eu disse e repito, esta é uma palavra de exortação para mim, é uma palavra de exortação para você. Tomemos cuidado, porque é simplesmente assustador. A gente vê que 3/4 da semente até aqui se perdeu, redundou em cinzas. É lamentável quando a gente olha para a parábola das 10 virgens, gente que tomou decisão na vida de seguir Jesus, de seguir o encontro do noivo, e 50% negligencia, vai dormir sem o azeite, despreparadas, e ficam do lado de fora e batem na porta e não podem mais entrar porque passou o tempo. Então eu tenho que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado, para que a gente não
venha entrar nessa das grandes preocupações. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Ele está falando aqui daquela preocupação excessiva, que tira a gente do eixo, do centro, e faz com que a gente perca a nossa fé, a prática de uma vida conforme o Evangelho. Porque não adianta essa preocupação. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua jornada de vida? Você pode, você mesmo, segurar mais alguns minutos a sua existência? Você não pode. Você não pode nem segurar um fio de cabelo na sua cabeça. Ele cai e você não segura. Então, meus queridos, ele disse: vocês não podem com as coisas pequenas. Por que essa total preocupação com as coisas grandes? Deixem isto comigo, diz o Senhor. E ele diz: vocês olhem, levantem a cabeça, se distraiam um pouco agora, olhando para as aves dos céus que estão aí voando, cantando, felizes, alegres, saltitantes, porque o Pai está cuidando de cada uma delas, e elas não vão dormir preocupadas com a semente do dia seguinte. A semente do dia seguinte Ele providencia. O pão nosso de cada dia Ele também providencia, quando descansamos nele. E Ele diz mais: você se preocupa tanto com as roupas, eu te dei esse corpo, essa tua pele, só eu consigo mantê-la. Olhe para os lírios, como eles não trabalham em fio, não tem nenhuma ação, e eu visto cada um com pétalas tão extraordinárias que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu fazer uma veste daquela. E ele diz: eu visto os lírios do campo, muito mais eu cuido de vocês. Gente, o que a gente precisa ter é uma boa vontade de ouvir a voz de Deus, e Ele vai levantar o nosso ânimo, e a gente vai colocar a cabeça no travesseiro com mais quietude de alma, com um coração pacificado, conforme Ele disse: eu deixo-vos a minha paz, é a minha paz que eu vos dou, e não a dou como o mundo oferece por aí fora. Não se perturbem, nem se atemorizem, descansem à sombra do Onipotente, porque Ele vai te proteger e te guardar. Esse é o Evangelho, é essa proposta que Ele traz para a gente. Infelizmente, o povo no meio dessa correria, aí dizem o que está escrito em Lucas 14, diz: não, diz lá para ele que eu não vou poder ir hoje, eu não vou poder adorar, eu não vou poder cantar, eu não vou poder celebrar, eu não posso ir à festa, eu não posso ir à congregação, afinal de contas eu comprei 5 juntas de bois e eu preciso experimentar, é muita ocupação. Diz lá que eu não tenho tempo. E o outro diz: diga lá que eu comprei um campo, eu preciso ver esse campo, e portanto as minhas escusas, justifica lá que eu não posso ir para essa celebração, para essa festa, eu não tenho tempo para Deus, porque eu estou muito envolvido com o meu campo, eu preciso ver esse campo. E o outro diz: eu casei, eu estou de lua de mel,
Afinal de contas, eu estou ocupado demais agora e muito justificável a minha esposa avisa lá que eu não vou poder ir. E quando voltaram para aquele senhor da festa, representando Deus, ele disse: nenhum deles entrará na minha festa, nenhum vai participar mais da minha alegria. Cuidado, meu filho, para você não apresentar desculpas para Deus e ficar fora da festa eterna, da celebração da eternidade. Que a gente possa receber hoje essa parábola de Jesus, cercado de gente, se afastar do mar, se afastar de um barco, para comunicar-se melhor com aquela multidão, a fim de ensinar a mim e a você aqui hoje, através dessa parábola. E ele diz: mas o que acontece é que depois dessas escusas todas, desse povo que, conforme Romanos 1:21, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos e prudentes no meio dos espinhos, e o coração insensato se tornou em trevas, obscureceu, e eles, no meio dessa loucura, proclamando-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal pelas coisas materiais. Será se a gente tem tomado esses cuidados para não priorizar essas coisas em detrimento destas valiosas aqui, que são as espirituais? Mas finalmente ele diz a quarta parte da semente: mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra de bom coração e entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e outros 30 vezes mais do que foi semeado. Como é que você tem feito? Você tem produzido para Deus o fruto do Espírito? Essa é a pergunta final que a gente fecha essa reflexão. Você, como está a sua espiritualidade? Você é daquele do movimento, do corre atrás de canela de fogo, né? Que gosta de um culto com muitas línguas estranhas no microfone, porque é demonstração de poder, mesmo que esteja contrariando os ensinos da própria Bíblia, porque línguas a gente fala conosco mesmo e com Deus, segundo a Bíblia. E se for um culto público, 1, 2 ou 3, se tiver intérprete para transmitir o que é que está sendo dito em línguas, e se não tiver intérprete, cale-se, fique calado na igreja e ore e fale consigo mesmo e com Deus. Isso é Bíblia, isso é Evangelho. Ah, mas a moda não é essa, a tradição não é essa, a tradição de uma denominação que ensinou isso desde pequenininho, e todo mundo entra nessa, se emocionou, tome línguas estranhas. É isso, simplesmente. Se todo mundo falar, cria um campo magnético aqui, e a gente entra numa histeria coletiva, e depois de 200 batizados com o Espírito Santo, e muitas vezes não tem. É engano, puro engano, de uma denominação. Jesus batiza com o Espírito Santo, sim. Fui batizado como criança ainda. E você pode dobrar os seus joelhos em casa e falar em línguas o tempo que você quiser, edificando a sua própria alma e falando com você mesmo e com Deus. Agora aqui é preferível 5 palavras em línguas inteligíveis do que 10.000 em línguas estranhas. Mas a turma sabe, se a gente falar em línguas estranhas, cria uma efervescência maior, mas é só na esfera da psique. E é preciso a gente entender que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha.
ela é poderosa para manter a gente, para alimentar a gente, para saciar a gente, para fortalecer a gente, para ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as novilhas sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia no Senhor eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Se Ele quiser mandar um anjo para dizer alguma coisa, que Ele mande. E se Ele não mandar um anjo, a palavra dele está aqui como testemunho da profecia do Senhor, do Espírito de Deus, para alimentar a gente. Essa palavra é pão, essa palavra é água, essa palavra é descedente, essa palavra alimenta, essa palavra sustenta a gente. Amém? Então esses aqui produziram. E que fruto é este que foi produzido? O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio. Se a palavra frutificou na tua vida, esse fruto aqui vai aparecer. Se a palavra não frutificou, se os espinhos estão prendendo, vai faltar tudo isso aqui. Agora, se ela frutificou, seja 30, já é de bom tamanho, 60, maravilha, 100 por 1, extraordinário. Vamos produzir. Se você está produzindo 30, você pode pular para 60. Se você está produzindo 60, pule para 100. Ele é a nossa referência. Seja uma pessoa melhor a partir de hoje. Seja um crente que prega até com a boca fechada, porque quando você chega um bom caráter. Quando você chega alguém que se preocupa em lhe ajudar. Quando você chega alguém capaz de lhe ouvir. Chega alguém feliz para reverter o quadro da tua dor, da tua tristeza. Seja alguém sensível, benigno, capaz de chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. É gente que se adequa à festa de acordo com a necessidade. É gente que tem mobilidade. Paulo disse: eu me faço de tudo para com todos, para de todas as formas salvar alguns. Então é essa disponibilidade, essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação, essa capacidade de se fazer Jesus para servir como Ele serviu, seguindo o seu exemplo, Ele dizendo: façam como eu fiz. Quando eu disse fazer, Ele é imitá-lo, como diz a palavra, nos orienta o tempo inteiro. Então, gente, se você está produzindo o fruto do Espírito, prossiga, vá mais longe, vá profundo. Eu gostaria de perguntar se tem alguém que nesse momento quer entregar sua vida completamente, dizendo: eu não quero que essa palavra fique às margens da minha vida, eu quero essa palavra no centro da minha vida. Está vendo uma pessoa? Onde está outra pessoa que quer dizer: eu quero entregar 100% a Jesus? Seja bem-vindo, minha filha. Meus parabéns pela sua decisão. Tem mais alguém? Se tiver, venha sem reserva. Venha com o coração todo inteiro para se entregar. Porque pode sentar ali com ela, pode sentar numa luz, ela já acolhe aí, senta aí. Olha lá: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as
demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 22:37, asseverou-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Se você colocar Deus em primeiro lugar, os frutos vão aparecer na tua vida, e através dos frutos Deus é glorificado. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Diga amém. Vamos frutificar o fruto do amor na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade, e esse fruto maravilhoso vai honrar a Deus. Nisto é glorificado o meu Pai, disse Jesus, se vocês derem muitos frutos. Através dos frutos o Pai é glorificado. Então uma mãe que produz esse fruto, ela é mais carinhosa, ela é mais benigna com os filhos, ela é mais acolhedora. Um avô, uma avó, ela abraça mais, ela se sacrifica pelo outro, porque o amor é sacrificial. Um cônjuge é capaz de sofrer pelo outro, e assim sucessivamente se estende em todos os nossos relacionamentos, e a gente cria uma comunidade saudável, centrada em Deus. Mais alguém? Nós vamos agora encerrar. Igreja Assembleia de Deus. Harmonia.